Hoje eu vou conversar com o Newton Duarte, ele é presidente executivo, né? Presidente executivo da Cogen, isso. E com o Zilmar de Souza, que é gerente de bioeletricidade da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Tudo bem, Newton? Tudo bem, Luciano. Uma grande satisfação. Muito obrigado pelo honroso convite de participar com a Cana Online. Você que é uma grande conhecedora desse setor, é um grande prazer para nós podermos compartilhar aí informações e impressões aí sobre o nosso brilhante setor da bioeletricidade. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado. Tudo bem, Zilmar? Tudo bem, Luciana, Newton, boa tarde a todos. Também é uma honra para a Única participar de um evento, de um webinário tão importante como esse, tratando também de um tema muito relevante, que é a bioeletricidade no setor sucroenergético. Muito obrigado pelo convite, Luciana. Eu agradeço também. Bom, vou começar. Newton, fala um pouquinho sobre o panorama da cogeração nos últimos tempos. Olha, a cogeração, ela passou a ser um produto extremamente importante para o mundo das usinas de açúcar e etanol, porque ela é aquele produto que tem um faturamento pequeno frente aos montantes de açúcar e etanol numa grande usina. No entanto, ela tem sempre uma lucratividade muito expressiva. Então, ela dá uma contribuição para a competitividade da usina na produção do açúcar e do etanol, que são fundamentais. Hoje, não existe um grupo no Brasil que tenha muito sucesso e que não esteja cogerando, todos estão cogerando, mas não esteja exportando energia para o Sistema Interligado Nacional. Então, a bioeletricidade ela passou a ser aquele terceiro produto extremamente importante, dá uma contribuição cabal para o resultado da usina e cria um terceiro tripé, ali o tripé de apoio das usinas no desenvolvimento do seu negócio e na estabilidade, sustentabilidade do seu negócio. Além de ter enormes vantagens, eles poderem contribuir para o sistema elétrico brasileiro de uma forma sem igual, por várias razões que a gente pode comentar logo a seguir. Mas o panorama é muito bacana. A gente sempre comenta que, às vezes, nós sentimos que Brasília e Rio de Janeiro não têm, às vezes, a sensibilidade com relação ao potencial que essa indústria possa prover. E o meu amigo, uma pessoa que eu tenho um grande apreço, que é o Zilmar sempre costuma trazer aí equiparações importantes, eu pediria para ele fazê-lo logo a seguir, das potencialidades que essa indústria tem ainda por fazer. Né? Esqueçamos aí a pandemia, esqueçamos o passado. Eu acho que toda a indústria tem que pensar no amanhã, no hoje e o amanhã, a partir do amanhã. E nesse aspecto eu acho que a gente tem excelentes potencialidades e com as próprias usinas, as 382 usinas hoje gerando energia elétrica no Brasil, nós temos aí potencialidades para um crescimento assim cabal, um crescimento absoluto. O Brasil, graças a Deus, é aquele que pode escolher as fontes que vai se pautar para o desenvolvimento industrial, social e econômico do país. E a bioeletricidade sempre terá um papel importantíssimo, pela sua sustentabilidade, pela sua maneira distribuída no país que ela ocorre, por a renovabilidade, pela complementariedade junto aos sistemas hídricos que permeiam principalmente o nosso Sudeste e que carregam mais de 60% da nossa geração, ela dá uma contribuição direta exatamente na seca dos reservatórios, quando nós estamos no ápice da nossa produção e colheita da cana e produzindo açúcar, etanol e bioeletricidade. Então, as perspectivas são as melhores do mundo. O que cabe a nós e aos dirigentes desse país é fazer bom uso disso, né? Levando em consideração o custo que é muito menor da biomassa do que outras fontes que nominalmente têm um custo menor do megawatt-hora, mas que para o todo do setor custam bem mais caro do que a biomassa. Então, as perspectivas são excelentes. Obrigado pela pergunta. E aí, Zilmar, já te deu um gancho aqui para você seguir com a sua opinião. Bom, só relembrando,
Em 1987, nós começamos aí com 3 usinas aqui na região Centro-Sul, a usina São Francisco, a São Martinho e a Vale do Rosário. Então, Luciana, nós começamos de forma bem tímida, na verdade, nem vendendo excedentes para a rede, mas na forma quase que um escambo. A gente gerava na safra, essas usinas geravam na safra, entregavam para a distribuidora local e na entre-safra, quando precisava de energia elétrica, havia o escambo. E isso foi sendo cada vez mais dimensionado e avançou bastante. Se a gente pegar o dado de 2019, dezembro, chegamos com 220 usinas, 60% do parque, já exportando excedentes de energia elétrica para a rede. Ainda assim, temos 146 usinas, 40% do parque, ainda que já produzem, cumprem um requisito muito importante do ponto de vista da sustentabilidade, que é produzir para o alto consumo, mas tem condição de passarem por um retrofit, uma reforma, e passarem a exportar também excedentes de energia elétrica para a rede. Então, Luciana, já houve um grande avanço no setor digno de nota. Se você pegar a média mundial de geração de energia a partir da biomassa, na oferta de energia elétrica no mundo, na média, é pouco mais de 2%. No Brasil, a nossa geração a partir da biomassa, na oferta interna de energia elétrica em 2019, foi 8,4%. Então, o Brasil realmente já dá show aqui por conta do setor sucroenergético, mas você tem razão no seguinte ponto. Temos um grande potencial, que o Newton abordou, um grande potencial a ser aproveitado. Se nós verificarmos o que nós exportamos de energia elétrica para a rede em 2019, nós exportamos 22,5 terawatt-hora. Mas se aproveitássemos toda a biomassa no setor sucroenergético, bagaço, palha e o biogás a partir da vinhaça, torta e palha também, poderíamos ter aproveitado, gerado para a rede, com a mesma biomassa, 148 terawatt-hora. Ou seja, quase 7 vezes que geramos em 2019. Então estamos aproveitando apenas 15% desse potencial, Luciana. Então tem uma avenida aí, como disse o Newton, pela frente, de desafios, mas também de oportunidades para o setor. Certo. E o que é preciso para a gente conseguir produzir mais, aumentar? Estamos com 15% para tornar esse potencial realidade. O que é preciso? E é importante também complementar que o que nós já geramos para a rede representou o ano passado um pouco mais do que 5% do consumo nacional de energia elétrica. Já é bastante representativo, porque é um país continental, o Brasil, mas podemos chegar a 30%, quase um terço, aproveitando esse potencial. E para avançar, dentro aí da sua pergunta, para avançarmos no aproveitamento desse potencial, é importante que a gente tenha uma política setorial dedicada à bioeletricidade, tanto de curto quanto de longo prazo. Pensando no curto prazo, nós temos, e o Newton vai poder me ajudar aqui, talvez algumas boas notícias. A primeira é que está caminhando, foi para a sanção do presidente, um projeto de lei que promete resolver aquela questão da judicialização do mercado de curto prazo. Porque quando a usina biomassa vende acima dos seus contratos, acima da garantia física, ela tem que liquidar no mercado de curto prazo. E a média de recebimento desde o ano de 2015 tem sido pouco mais de 2% dos seus créditos. Então, se eu tenho a receber 100, recebo R$2. Isso vem desde 2015. Esperamos, o prazo vai até o dia 8 de setembro, que o presidente Bolsonaro sancione esse projeto de lei, vire lei, para então a ANEEL regulamentar em até 90 dias e começarmos a destravar, né, Newton, esse mercado de curto prazo, que foi uma atividade que a Cogem, a Única e outras associações batalharam tanto desde 2015, que agora promete ser uma questão resolvida, uma página virada. Esperamos. Então, nessa política de curto prazo, seria resolver essa questão do mercado de curto prazo, e pensando um pouquinho mais no longo prazo, ter uma previsibilidade
principalmente na contratação dos leilões regulados, que representam a principal porta de entrada, não só para a biomassa, ainda representam uma porta de entrada muito importante no setor elétrico para a eólica, fotovoltaica, PCH, e que é necessário que a gente tenha essa previsibilidade. Por exemplo, a gente concorre no leilão chamado A-6, no mesmo produto com carvão e gás natural. Então, precisamos, pensando um pouco mais de longo prazo, um refinamento desse modelo. E esse modelo está sendo refinado. Tem um projeto de lei também no Congresso, o projeto de lei 232/2016, que promete a modernização do setor elétrico. Um dos pontos seria esse, por exemplo, que eu estou comentando. É importante que a gente valorize os atributos ambientais. Quando você vai concorrer com carvão, é diferente de uma biomassa, que evita emissões. Então, esse modelo de contratação existe desde 2004. Então, está no momento da gente pensar um pouco mais de longo prazo, pensando em dar previsibilidade para esse setor, até por conta do próprio RenovaBio, que é uma política de Estado que tem que estar concatenada também com a expansão prevista para a bioeletricidade. Eu tenho certeza, resolvendo essas questões de curto prazo e tendo uma visão mais de longo prazo, qual o papel da bioeletricidade na matriz de energia do país, certamente, junto com o RenovaBio, o setor vai poder aproveitar mais do que 15% do seu potencial que tem de geração hoje. Certo. E aí, Newton, o que você tem para complementar a fala do Gilmar? Olha, eu ouvindo atentamente as colocações do Gilmar, e eu concordo totalmente com ele, eu adendaria o seguinte: o GSF, essa dificuldade que nós criamos, que o setor vem convivendo desde 2015, ele foi um desmotivador imenso para a nossa indústria da bioeletricidade. Porque as indústrias elas tinham capacidade de produzir mais, elas produziam mais do que a sua garantia física, aquilo que está contratado direitinho, e elas liquidavam a PLD na expectativa, como todos nós, de receber por algo que ela entregou à vista, foi faturado pelas distribuidoras aos consumidores finais, as distribuidoras receberam por esses valores, né, e o gerador não recebia. Isso aconteceu durante 5 anos, vem acontecendo até hoje, né? Ficamos muito felizes com a aprovação desse projeto de lei, porque ele vem a resolver um problema seríssimo, porque era um desmotivador para os grandes grupos de produzir a mais. Eu estou cansado de ver o Gilmar lembrando o Ministério de Minas e Energia, a EPE, que as usinas estão em condições de produzir mais energia elétrica, agregando mais bagaço, porque elas estão economizando bagaço em função de melhorias e eficientização do processo de produção de açúcar e etanol, estão trazendo cavaco de madeira, estão trazendo outras biomassas para queimar conjuntamente, na condição de poder produzir mais energia, mas o que adianta produzir e não receber? Isso não existe. Isso aqui não é voluntariado. Não, isso aqui tem que dar dinheiro, tem que ter retorno. Os usineiros precisam investir em mais equipamentos, em melhorias e modernizações. Então, não tem cabimento. Algo que deveria ser uma dificuldade de 1 mês, passar a ser de 60 meses, como a gente vem vivenciando, né? São mais de 60 meses que o setor está vivenciando o quê? Calotes. Isso não tem cabimento, né? Nós estamos num país no século XXI. Aliás, o setor elétrico vivenciou calotes nos anos 80, que vocês nem trabalhavam ainda, vocês estavam na escola ou antes da escola, mas eu vivenciei isso, né? E era um calote geral, ninguém pagava ninguém. Isso tudo foi superado, graças a Deus, e infelizmente a gente vivenciou esse problema do GSF. Então, eu acredito que esse é o primeiro item que vai trazer previsibilidade e vai mover essa indústria a produzir mais, porque ela produzindo durante um ano um pouco mais, ela vai ser categorizada com uma garantia física ainda maior no próximo ano, e com isso ela vai poder vender no Mercado Livre. Corretamente, o Gilmar citou os leilões regulados, né? Existe, no entanto, no país, e o projeto agora de
modernização do setor elétrico, ele vai fortalecer o conceito e uma rapidez maior para o fortalecimento do mercado livre de energia elétrica. E esse mercado livre, eu vejo que a nossa indústria da bioeletricidade ela vai vender cada vez mais para o mercado livre. Hoje ela já o faz com 70% de tudo que ela produz e exporta de energia, que são 27,7 terawatts-hora, de um consumo de 600 terawatts-hora do Brasil, ela exporta, foram os 5% que ele citou, e eu vejo que esse valor ele poderá ser incrementado enormemente na medida em que a gente possa vender cada vez mais para o mercado livre também. Também os excessos que temos, além da garantia física, que é uma medição de um ano e meio anterior. Então, essa perspectiva ela é muito rica. Sem falar nas modernizações que se possa antever com relação à eficientização nas usinas. Eficientização da moenda, eletrificação da moenda, melhorias no processo de dornas e produção do etanol, melhorias na criação, produção do biogás. O biogás é um tema que esse é o quarto produto. E esse produto está chegando com uma capacidade de modernização e de um enfrentamento por parte das usinas, se colocando na indústria 4.0, entre aspas, na medida em que ela vai ter um quarto produto simplesmente espetacular, onde ela vai aumentar a sua sustentabilidade substituindo o diesel, ela vai produzir energia elétrica adicional, ela vai melhorar o ciclo Rankine, que é a melhor queima do bagaço em condições mais favoráveis, com maior eficiência, e ela ainda vai poder limpar esse biogás, criando um biometano no padrão ANP, e inserir naqueles gasodutos que estejam conectados à usina. Aliás, sobre gasoduto conectado à usina, nós temos a primeira vez no Brasil que temos a conexão da usina Santa Cruz em Américo Brasilense, pertinho de Araraquara, onde nós vemos a Gás Brasiliano conectando a usina Santa Cruz do Grupo São Martinho com gás natural. Então, a usina vai poder substituir diesel queimando gás natural, GNV, ela vai poder ter um futuro de produzir energia elétrica com gás natural, depois funcionando só como backup e produzindo o seu próprio biogás para queima e geração de energia elétrica. Enfim, vai trazer à usina um outro padrão de sustentabilidade. Na hora que cai o uso de diesel, ela melhora os seus certificados CBIOS, com isso ela tem uma maior rentabilidade no RenovaBio. Então, além disso, nós temos não só a perspectiva, como disse o Gilmar, de podermos multiplicar por 6, 7 o potencial hoje, nós teremos, com o RenovaBio, o uso de biomassas ainda maior. Esse uso, que deve sair de um padrão de 600, 630, 650 milhões de toneladas, devemos acrescer 200 milhões de toneladas para produzir os 20 bilhões de litros adicionalmente. E essa biomassa adicional não vai ser enterrada, ela vai ser também queimada, produzir energia elétrica. Então, é um setor que provavelmente vai estar, daqui a 10 anos, atendendo uma gama de indústrias e comércio e consumidores de energia elétrica muito mais amplo do que o fazemos hoje. E, na época, hoje vendemos 70% do mercado livre, eu estimo que a gente venha a superar 80%, 90% para o mercado livre no futuro, né? E com as vantagens de ser uma das energias mais sustentáveis que esse país possa produzir, né? Porque ela é renovável e ela é previsível. Quando eu consumo, quando eu estou gerando, eu não estou criando ou podendo passar por dificuldades muito grandes, né? Como as intermitentes o têm com relação ao sol ou com relação ao vento, né? No caso existe uma sazonalidade, mas você tem uma previsibilidade muito maior, né? Podendo manter a geração por um tempo muito mais longo. Me estendi demais, você me perdoe. Não, tranquilo. Gilmar, o Newton falou aqui sobre biogás. Hoje nós temos a Raizen, com a planta aqui em Guariba, né? A Cocal também investindo e a Decoagro também. Vai ser uma tendência no setor?
cada um produzir, ter suas plantas de biogás, e o que precisa para ter essa ampliação de mais plantas no setor? Com certeza. Nós, só para também dar um número muito importante, tem o Centro de Pesquisas para Inovação e Gás, ligado à Universidade de São Paulo, mostra que o potencial de geração apenas em usinas sucroenergéticas no estado de São Paulo, a partir do biogás, chega a 32 mil gigawatt-hora. E em 2019, o que nós produzimos na agroindústria com biogás foi 19 gigawatt-hora. Então, o potencial de geração é 32 mil gigawatt-hora e produzimos 19. Então, você tem aí um hiato, né, uma diferença absurda para avançar e prosperar. E tenho certeza, até por conta da aprovação aí do marco legal da lei do gás natural e do avanço do novo mercado de gás promovido pelo Poder Executivo, certamente esse energético renovável, que é o biogás, quer seja na forma de geração de energia elétrica, quer seja como biometano, como bem disse o Newton, deve prosperar cada vez mais na matriz de energia como um todo no país. Linkado, por exemplo, não só ao RenovaBio, que também permite uma nota de eficiência maior para as usinas, mas também a esse novo marco regulatório do gás natural, que também vai, por consequência, numa visão sinérgica, a estimular o aproveitamento do biogás no setor sucroenergético. Uhum, certo. Bom, o setor vive naquela uma hora alta, outra hora baixa. Na época do apagão, a bioeletricidade foi supervalorizada, depois caiu, depois voltou a ser, inclusive começou aquela correria para desenvolver máquinas para recolher palha, enfardar palha, né, no campo, aí lançamento de variedades de cana-energia, e aí apaga, abaixa de novo. Esse sobe e desce faz muito mal para os negócios, né? Nossa, Zilmar, você quer falar um pouquinho? Não, eu vou falar rapidinho. Agora você deixou o Zilmar doente, ele precisa falar. Não, é porque... Eu já falo, eu não vou esquecer o que eu vou falar. Porque linka com a minha primeira resposta, da questão da previsibilidade. Nós já chegamos a vender, num único ano, nos leilões regulados, embora o Newton tenha razão com relação ao mercado livre, mas também o setor precisa, talvez, ainda enxergar contratos de longo prazo para viabilizar o financiamento. E que o Mercado Livre vai chegar lá dando esse amparo também com contratos de longo prazo, mas ainda é algo a ser trabalhado. Então, olhando o mercado regulado ainda, em 2008 chegamos a vender mais de 30 projetos num único certame, que foi leilão de energia de reserva. Depois disso, houve essa gangorra que você mencionou. Entrou eólica, depois entraram os grandes aproveitamentos hidrelétricos, chamados projetos estruturantes, que deslocaram vários projetos, né, de gás, própria biomassa, e agora, recentemente, a fotovoltaica. Essa gangorra que você cita gera uma falta de previsibilidade também em termos do investidor. Então, é importante que a gente tenha aí algumas diretrizes mais de longo prazo e menos de curto prazo, pensando no momento, para o setor da bioenergia. O RenovaBio, por exemplo, é uma política de Estado muito interessante, porque ela dá uma certa previsibilidade até 2030. E o setor vai atrás buscando cumprir aquelas metas estabelecidas até 2030. Nós não temos isso do lado da energia. Não que eu queira um mercado cativo, mas é importante que a gente tenha, por exemplo, o Newton citou de forma bem apropriada, o preço nominal e o preço real que o consumidor paga no fim pela energia elétrica. Certamente, quando a biomassa é deslocada no leilão por uma fonte intermitente ou mesmo uma fonte não renovável, certamente o preço nominal, mesmo que seja abaixo da biomassa, esse preço da biomassa é muito mais competitivo se eu considerar, por exemplo, que a gente gera ao lado do centro consumidor, evitando perdas e postergando investimentos em transporte, que nós evitamos a produção de gases de efeito estufa, que nós poupamos água no reservatório, nós poupamos o ano passado a nossa geração de 22 terawatt-hora para a rede,
15 pontos percentuais, é um trabalho que a Cogen e a Única fazem, de levantamento, nós poupamos 15 pontos percentuais da energia armazenada na forma de água nos reservatórios do submercado Sudeste, Centro-Oeste do Brasil, que é a grande caixa d'água do sistema. Então, tudo isso tem que começar a ser valorizado. Aí eu volto também naquela resposta que eu dei do projeto que está no Congresso Nacional, o Objetivão da Modernização. Então, Luciana e Newton, eu vejo até com uma certa esperança que a gente comece a enxergar esses atributos que eu tenho certeza que no fim do processo a biomassa vai sair mais competitiva do que ela já é. Né, Newton? Acabei me estendendo também. Concordo, não, mas foi muito bom. Eu concordo totalmente com o Zilmar. Eu acho que, primeiro, frente à sua pergunta, Luciana, existiu no Brasil, a partir de 2010, uma tentativa de frenar a nossa inflação também com preços de combustíveis. E aquilo trouxe um prejuízo para usinas e para a própria Petrobras, que nós viemos a conhecer somente a partir de 2017. Nós estamos falando em dezenas de bilhões, ou quase uma centena de bilhões de reais de prejuízo na Petrobras. Imagine o prejuízo que isso causou em todas as usinas, que tinham que vender o produto etanol a um preço que não remunerava a sua produção. Né? E fizeram isso durante anos, não é que fizeram isso durante meses, fizeram isso ao longo de 5, 6, 7 anos. Isso foi muito danoso, porque ela foi concomitante a um quadro de crescimento de produção de açúcar na Ásia, desenfreada, que concorria muito com a nossa exportação, e nós éramos o primeiro exportador de açúcar do mundo. Então, a gente viu em Tailândia, em Malásia, principalmente na Índia, Vietnã, etc., grandes produções de açúcar com preço super subsidiado, combatendo-nos no instante que nem o etanol estava ajudando. Pelo contrário, estava tirando o recurso da usina. Pior, uma usina que ainda vinha os dois produtos vendendo a preços miseráveis e com um grau de endividamento brutal, frente a toda uma promessa nessa indústria. E na primeira década desse milênio, eles investiram a Bressa. Eu me lembro, eu estava na Siemens na época, como homem de energia lá, nós tínhamos 100 projetos, 100 projetos de usinas novas no país em andamento. Né? Era uma coisa de louco, como ele citou aí os grandes projetos que foram vendidos, 30 projetos de cogeração vendidos, acho que no leilão 2007, 2008, né? Por aí. Leilão de reserva 2008, Newton. 2008. Então, é fantástico isso tudo. Agora, o que aconteceu? Pô, fomos judiados à beça. Né? E isso atrapalhou muito essa indústria. Essa indústria veio trazendo, a cada tonelada de cana que se colhe hoje no Brasil, tem aí uns $40 de dívida em cima daquela tonelada de cana. Né? Isso eu ouvi de um banco outro dia. Então, Eduardo, né? Você acorda de manhã, colheu uma tonelada de cana, você está devendo. Você precisa fazer dinheiro daquela tonelada de cana para pagar não só os juros, como também amortizar parte dessa dívida. Então, isso tudo atrasou muito o setor, judiou muito do setor. Né? Por isso as dificuldades, por isso essa centena de usinas que entraram em recuperação judicial ou foram desativadas e criou-se, então, um merge de grupos de usinas na tentativa de se recuperar, fazer uso da cana, né? Às vezes não fazendo uso da indústria, mas fazendo uso da cana. Tudo isso a gente vem assistindo nos últimos anos. O que eu acho que a boa perspectiva é que o país está numa nova era. Não existe mais acobertar setor A com setor B. O conceito de subsídio está, ao que parece, muito claramente destituído dos planos do governo federal e também de muitos governos estaduais. Então, há uma perspectiva de todo mundo trabalhar com o seu próprio MUC, né? e valorizando aquilo que ele tem de bom de fato. Então, a perspectiva da modernização do setor elétrico, a chegada do biogás, temos que citar, além dos 3 projetos que você citou, é importante citar o projeto associado da Cogen, que é a geoenergética, lá na Copcana, em Paraíso, ao norte de Maringá, com 10 megawatts lá instalados. Eles estão
produzindo 4 megawatts, a última informação que eu tenho, mas tem instalados 10 megawatts, num conceito parecido com parte do projeto sendo desenvolvido ou terminando agora em Guariba da Raízen. Então, temos 4 projetos, né, em andamento, em bom andamento. Mas nós conhecemos mais de uma dúzia de usinas que estão aguardando para começar o seu processo da biometanização dos resíduos sucoenergéticos, né? Torta de filtro, palha, linhaça, etc. Então, a gente vê aí o 4º produto chegando muito fortemente, né? E bacana que está chegando, o biogás está chegando, e ele não está chegando só na nossa indústria de açúcar e etanol, ele está chegando também com resíduos sólidos urbanos, ele está chegando com a lei de saneamento. Então, tem uma conjunção de boas práticas que estão se montando na economia brasileira no sentido de promover o biogás, porque o biogás é muito rico. Eu evito a emissão de gases de efeito estufa e faço dele um bom efluente, um bom fluido para queima, para movimentação, para locomoção, etc., e para geração de energia. Então, isso é muito rico e vem numa complementação boa, já que nós estamos achando o gás natural, talvez tenhamos achado muito tarde, pena que isso não aconteceu há 20 anos atrás, né? Isso que nós estamos vivendo agora, devemos ter vivido há 20 anos atrás, mas a nossa sociedade entendeu que não era a hora. De qualquer forma, o gás ele vem para dar essa cobertura, né? Eu ouvi uma frase essa semana, ou semana passada, que o mundo está passando por uma transição energética. O Brasil já passou pela transição energética. Nós já somos renováveis. Nós somos 45% renováveis energeticamente e mais de 82% eletricamente. Nós já somos renováveis. Nós já fizemos a transição para a renovabilidade. O que nós queremos é, de forma inteligente, fazer bom uso dessa renovabilidade, aproveitando de todos os potenciais que temos, mas de uma forma inteligente e não burra. Quando eu digo burra, é achar que eu estou comprando mais barato quando eu estou comprando mais caro. Daí, decorrendo, eu tenho tarifas altas, não só pelos impostos, mas também por outros aspectos, como encargos, etc. Então, quando o Gilmar colocou uma série de atributos, eu acho que a questão de atributo, uma coisa que me incomoda no país, eu ouço muito do governo, não deu certo deixar para o setor privado o desenvolvimento da matriz elétrica brasileira, que culminou com o nosso racionamento em 2001. A gente ouve essa frase, né? Agora, se nós temos um governo, por que não termos, então, uma previsão da nossa matriz, né? Qual é a matriz que eu quero ter no país? Eu quero uma matriz assim, eu quero manter uma renovabilidade de pelo menos 85%, que eu já cheguei lá, então eu quero manter isso nos próximos 50 anos, eu quero fazer uso das potencialidades e mais, eu tenho que concatenar as minhas políticas energéticas. Se eu tenho o RenovaBio de um lado, é uma política de Estado, eu ouvi isso de vocês agora, eu adorei essa palavra, acho que a gente tem que falar isso todo dia, porque ela é de Estado, ela não é do governo, ela é do Estado. Então, eu tenho que ter a contrapartida na parte elétrica. Se eu tenho para o biocombustível etanol, e ele vai me gerar potencialidades outras, eu tenho que também ter na parte do biogás e na parte elétrica, porque eu vou ter mais biomassa e vou ter possibilidade de produzir mais biogás, eu vou ter também concatenadas duas políticas. Eu não posso imaginar uma e esquecer a outra. O que eu vou fazer com 200 milhões de toneladas de cana a mais, 50 milhões de toneladas de bagaço? O que eu vou fazer com essas 50 milhões de toneladas? Colocar no seu quintal aí? Não cabe, né? Não cabe. Uma vez nós estávamos, o Gilmar e eu estávamos chegando numa usina, a questão de um ano, e nós estávamos com uma pessoa, e ela falou, mas o que é aquela montanha de areia lá na usina? Falou, não, aquilo não é areia, aquilo é bagaço. E parecia Quéops, assim, lá no Egito, sabe? Uma pirâmide. Era imenso, né? Era imenso, era um negócio assim, 30 metros de altura, coisa assim, parecia um prédio, né? E o que nós vamos fazer com tudo isso? Então, tem que haver essa concatenação. Então, eu espero que o governo, ainda que ele não seja
determinístico, mas não pode ser só indicativo. Porque ser só indicativo, então, para que ter 400 engenheiros desenvolvendo, pessoas extremamente capazes e capacitadas, desenvolvendo o plano, se aquilo não vai ter papel algum? Se depois vai ficar, Deus dará, comprando mais baratinho a R$60, ainda que depois eu tenha que colocar usinas de R$400, R$500 para dar backup para aquelas intermitências. Então, eu compro a 60, mas depois eu instalo a 500, com CVU de 400, 500, para dar sustentabilidade àquilo. É isso que a sociedade quer? Claro que não. A sociedade tem que ter. Então, nós temos que pensar que o governo tem que nos ajudar numa diretriz, numa visão. Você perguntar para o governo alemão, para a BVDI, qual é a perspectiva do Energiewende, da transição energética, e o que eles querem ser amanhã, eles dizem exatamente o que eles querem ser. Então, eles estão trabalhando para ser, ainda que seja com o setor privado, tem nenhuma empresa pública lá instalando um gerador, nenhuma. Né? Tudo é setor privado, mas eles estão direcionando para onde eles querem ir. Né? E aprendendo com seus vizinhos. Né? Você vê, a Califórnia está tendo um problema nessas semanas agora, imenso, eles estão tendo que desligar cargas, porque eles cresceram tanto as intermitentes que, de vez em quando, eles têm que desligar a carga. Não tem vento nem sol, então desliga a carga. Desliga a casa da Luciana, desliga a casa do Gilmar, desliga a casa do Luiz Biagi e desligue a casa do Newton, porque não temos como atendê-lo. Né? Então, eles estão aprendendo que não é soltar a boiada de qualquer jeito. Não. Tem que segurar. Tem que fazer aquilo com uma visão de longo prazo. Neste momento, como é que está o governo brasileiro em relação à bioeletricidade? Ele está tendo uma visão de longo prazo? O que vocês estão sentindo? Essa pergunta é para os universitários, eu deixo para o professor de economia aqui presente. Eu vou, na verdade, responder aproveitando para citar uma ação da Única, da Cogen e da Biogás nessa semana. Dentro ainda do tema do biogás, nós encaminhamos um ofício ao Ministério de Minas e Energia na última segunda-feira, solicitando que haja esse cuidado, né, Newton, de ter uma política transversal. Estamos verificando que o marco regulatório para o gás natural está avançando, o que é muito bem-vindo, junto ao Congresso Nacional, e disso vai derivar, certamente, diretrizes mais de longo prazo para a indústria de gás natural. E que o biogás e o biometano podem ajudar, com certeza, de forma muito robusta, a consolidar o mercado de gás natural, com um combustível renovável. Então, nós encaminhamos a Única, assinado aí pelo presidente Evandro Gussi, assinado o ofício aí pelo Newton e pelo Alessandro da Biogás, alertando, né, buscando que haja esta, como bem disse o Newton, uma concatenação entre as políticas. Eu entendo, respondendo de forma bem direta a sua pergunta, Luciana, que a palavra mágica é essa que o Newton disse, da concatenação. Temos o RenovaBio, temos o potencial da bioeletricidade, temos o marco regulatório do gás avançando, do gás natural, temos o biogás e o biometano. Tem que pensar de uma forma, hoje, não só com combustível isolado. O setor supraenergético não é mais só etanol na matriz de energia. É biogás, é biometano, é bioeletricidade. Então, essa visão holística, que é uma palavra bonita, né? Mas, nesse momento, eu acho que caberia, certamente, o governo ter uma preocupação maior com essas questões mais transversais de política pública para o setor supraenergético. Certo. Bom, o Newton falou que o Brasil já passou por uma revolução energética, você citou a cogeração desde 87, quer dizer, toda essa importância e essa realidade da bioeletricidade, da cogeração da biomassa. Só que a gente vê muito mais reportagens, destaques sobre eólica, sobre solar. O que acontece? A biomassa, ela sofre algum preconceito da imprensa? O que vocês sentem? Eu não acho que sofra preconceito, não, de maneira nenhuma. Eu acho que é um setor que... eu sou caipira, sou tupi paulista, como um bom caipira, você nem sabe onde é Tupi Paulista, perto de Dracena, só para te ajudar. O pessoal da capital aí de Ribeirão Preto não tem muito conhecimento daquele oeste paulista
longínquo, né? Tão distante. Mas, como bom caipira, eu acho que é uma indústria que trabalha com afinco, com brutal determinação, e sempre tem cuidado um pouco dessa questão de imagem e tudo mais. Nós temos, graças a Deus, excelentes representantes dessa indústria, como o deputado Arnaldo Jardim e outros, que conhecem bem a indústria, que são da região e que sempre nos defendem muito lá. De qualquer forma, eu acho que é necessário que haja uma postura no sentido, e aqui fica aqui uma lição de casa para todos nós, incluindo o Zilmar, a todos nós da Cogem, no sentido de enaltecer todos esses atributos e qualidades e predicativos que essa indústria tem para o setor elétrico brasileiro. Ele não é fancy, né? Ele não é tão vendável, é tão bonito falar em energias, as novas renováveis, porque elas são novas e tudo que é novo dá aquele espírito de futuro e tudo mais. E elas são maravilhosas porque o mundo está descobrindo. O Brasil tem uma grande bateria que se chama Caixa do Centro-Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, que são as nossas hidrelétricas aqui com grandes reservatórios. Só que elas estão perdendo participação relativa na medida que a gente vai crescendo o nosso parque instalado, gerador. Então, o que nós vamos precisar? Nós precisamos continuar buscando novas baterias, né? E uma coisa bonita que as novas renováveis estão mostrando ser um grande potencial, as novas renováveis, elas não vão estar servindo esse setor elétrico como a gente está vendo hoje, né? Elas vão servir para você produzir hidrogênio. Você vai fazer eletrólise da água, e a água tem bastante, né? Não precisa ser água doce, não, pode ser água salgada, e eletrólise da água, produzindo hidrogênio, armazenando hidrogênio, se não armazenando o CH4, que é o metano, que você produz com hidrogênio mais o CO2 do ar. Então, você produz CH4 mais água, produzir água de volta. Então, o Lavoisier ele vai ser a grande solução para nós criarmos grandes baterias, que é produzir hidrogênio e gás metano, para que depois eu faça bom uso dele na volta. Então, todo instante que eu não precisar das renováveis, que elas estiverem sobrando num domingo à tarde, com vento e muito sol, eu estou produzindo hidrogênio, né? Eu não desligo elas, né? Eu poupo mais água ainda nos reservatórios para que os reservatórios sejam o modelo regulador desse consumo, porque ele o faz com maestria. Uma usina hidrelétrica, um hidrogerador, ele assume carga em segundos e ele mantém tanto a frequência quanto a qualidade de tensão em segundos, né? Coisa que as outras fontes têm mais dificuldades. Ele é robusto, ele tem momento de inércia, são milhares de toneladas, né? Uma máquina de Itaipu tem 2.500 toneladas girando, né? Então, ela tem isso na técnica chama-se GD2, né? A fórmula GD2, tonelada metro quadrado, é imenso. Então, nada segura aquela máquina. Ela arrasta qualquer carga. Então, você adiciona a carga e ela não sente. Ela aceita e responde adequadamente, né? Quanto máquinas pequenas, elas não têm essa capacidade. Então, voltando àquela questão de como o governo ele tem que prever um setor que seja balanceado. E esse balanceamento ele passa por, primeiro, as hidros, naquilo que pudermos fazer, junto com PCHs e CGHs, as biomassas todas, o biogás, o gás natural e as novas renováveis. Ele tem que ser nessa sequência. Nós temos que fazer uso. E aproveitando das concatenações que toda essa indústria está oferecendo, né? Então, a nossa grande caixa d'água e bateria hoje, por hora, tomara que continue assim por um bom tempo, são as hidrelétricas do Sudeste, né? Porque as outras são maioria fio d'água, e depois a gente vem com essa sequência, que é uma sequência toda renovável,
exceto o gás natural, mas com uma contribuição de biogás e o gás natural fazendo só, dando anteparo quando precisar, né? Esse é o quadro adequado para quem está pensando o nosso setor energético lá na frente. Ele tem que caminhar para esse lado e não simplesmente jogar o que for mais barato, porque o que for mais barato vai ficar mais caro para os teus filhos, para os meus netos, entendeu? E aí fica mais caro. O Gilmar também, para os filhos dele, que tem filhos pequenos, todo mundo vai pagar o pato. E é isso que a gente não quer, e nem temos o direito de construir dessa forma. A gente já sabe que não precisa ser assim e temos que fazer uso dessa fantástica, né, disponibilidade energética que esse país provê, com muita água, com muito sol, e esse sol com muito fotossíntese, que é a cana-de-açúcar, e depois com ventos maravilhosos. Aliás, temos os melhores ventos do mundo, né? Eu ouço a Elber Ganum, presidente da Beólica, contando. A gente tem ventos aí com fatores de capacidade que já superaram 60%, quando a média mundial aí é 27%, 28%, 30%. Né? Então, a gente tem ventos fabulosos. Então, a gente tem que fazer bom uso disso. E o europeu já descobriu uma maneira de fazer uso das novas renováveis. Hidrogênio com CH4. E nós vamos certamente caminhar. Eu já estou conversando com fabricantes na Cogen, fabricantes que já produzem máquinas que queimam hidrogênio. Hidrogênio é coisa de bomba H e foguete, né? É um combustível complexo, mas eles já queimam em combinação com gás natural ou sozinho o hidrogênio. E esse certamente será o futuro. E lembrando que o país, metade dos carros brasileiros já andam com etanol. Parece que superamos a metade. Já fazem uso do etanol, né? Em São Paulo, no estado de São Paulo, acho que é mais de 65% que já usam e não usam gasolina. Então, nós estamos exatamente caminhando para nos desfazer dos fósseis para locomoção, que é maravilhoso. Daqui a pouco é o biogás junto com o gás natural nas cargas e nos carros, nos automóveis, a gente fazendo uso do etanol, depois com carro híbrido, né? Outro dia eu estava andando num carro híbrido aí em Ribeirão Preto, e o dono do carro me disse: Nilton, eu encho o tanque com etanol, gasto lá 100 e poucos reais, ando 1.000 quilômetros com esse tanque. 1.000 quilômetros, porque o carro é híbrido. Então, boa parte do tempo ele anda com elétrico. Se ele, acho que até 50 quilômetros por hora, ele anda com elétrico. Esses carros vão proliferar daqui a pouco. Vários fabricantes, hoje nós temos poucos fabricantes com carros híbridos disponíveis no mercado brasileiro, mas daqui a pouco já vamos ter uma grande gama e o etanol vai ser fantástico. É o híbrido com combustível renovável, né? E aí você pode falar em célula combustível, então acho que a gente nem vai precisar chegar lá. Nós vamos com híbrido renovável, numa perspectiva aí de algumas décadas, vamos ser muito bem atendidos, né? De novo, a indústria sucroenergética vai dar a sua contribuição fabulosa, né? Ótimo. Bom, dizem que é preciso investir em energia o mais rápido possível, porque se o Brasil voltar a crescer, vai faltar energia. Isso é real? Bom, se você olhar os últimos dados que nós temos de evolução de matriz energética, antes da pandemia, a cada um pouco mais de 2 anos, a gente tinha que acrescentar o equivalente a uma usina Itaipu no sistema elétrico nacional. Então, é um esforço colossal mesmo para atender a demanda quando a economia era antes da pandemia, né? Mas mesmo retornando à nossa condição econômica normal, em termos de temperatura e pressão, certamente a questão da demanda energética vai voltar à tona. Contudo, com alguns atributos diferenciados. Eu tenho a plena certeza de que cada vez mais requisitos de sustentabilidade serão necessários, né? Você não tem como acrescentar mais usinas novas a carvão no sistema, embora até recentemente o governo federal tenha proposto, antes da pandemia, um leilão para fazer a reforma das usinas a carvão no sul do país. Mas com a retomada econômica pós-pandemia, vai sim haver necessidade. Nós vamos passar ainda por um momento em que há excesso de energia. No horizonte 2020 a 2024,
a estimativa do Operador Nacional do Sistema em relação à previsão antes da pandemia é que não haja mais a necessidade de contratar o equivalente a uma meia Itaipu. Isso vai sumir do sistema por conta da pandemia. Mas quem conhece o setor elétrico sabe que isso rapidamente pode virar e pegar de surpresa os agentes públicos e privados. Então, quanto mais você ter essa previsibilidade que o Newton mencionou na matriz de energia, melhor vai ser para evitar pagar uma conta mais cara, não só em termos de custo, mas também de não cumprir o requisito da sustentabilidade. Tem que acrescentar térmicas caras, ou às vezes funcionando na margem a óleo e combustível. Tudo que a gente não espera. Certo. A energia no Brasil... Tá, a energia no Brasil é cara? Não, antes de falarmos que é cara, é cara. É o seguinte, é cara, quer dizer, todo mundo está recebendo, mas tem muita gente vivendo como um jabuti da energia, infelizmente. Eu acrescentaria aos pontos levantados pelo Zilmar, o Brasil tem um consumo per capita, uns 600 terawatt-hora, dividido por 200 milhões de habitantes, dão 3 mil kWh ano per capita. Né? A cada cidadão brasileiro, ele consome, em média, 250 kWh mês. Isso é muito pouco. Isso com indústria, com todo mundo, né? 3 mil por ano. A média mundial é em torno de 6 mil. E os países vizinhos aqui estão todos em 6 mil, 8 mil, etc. Tá certo? Países aí do Sul, Chile, Argentina, faz frio, o consumo de energia elétrica per capita é maior, porque ele tem uma vida mais confinada, tem aquecimento, etc. E nós não somos tropicais, não temos isso. Mas o fato é que nós temos ainda países, os europeus gastam aí 8 mil a 16 mil, os americanos acima de 20 mil, os canadenses 30 mil. É tão diferente. Né? Quer dizer, nós temos um espaço tão grande para crescer ainda, de criar comodidade e conforto para a sociedade brasileira, que essa perspectiva de crescimento de demanda de energia elétrica, ela para a minha geração, ela é infinita, para a minha geração. Né? Então, eu vejo aí excelentes perspectivas nessas caras. Eu não acho que vai haver, no futuro, grande comodidade para os agentes do setor, dizendo, não, agora temos energia sobrando, como eles estão dizendo agora, estão dizendo que até 25 não precisamos nos mexer, porque temos energia à vontade e tal. É verdade, né? Claro, você não deixa as indústrias funcionar, os comércios todos fechados, os shoppings fechados, ninguém sai de casa e fica lá no seu quarto ou na sua sala, 2 lâmpadas ligadas e uma televisão ligada e a geladeira ligada. É só isso que a gente estava gastando. Esse quadro está mudando rapidamente. Né? Graças a Deus, as coisas parece que estão estabilizando e caindo. Né? A primeira coisa que eu leio de manhã é um quadro do Estadão dizendo o padrão coronavírus. Aí ele dá todas as métricas de como se comportou naquele dia e as perspectivas. Então, eu concordo com o Zilmar, eu acho que essa perspectiva de que a gente está totalmente atendido nos próximos 5 anos, eu acho que provavelmente, muito provavelmente, não vai se consolidar. Por 2 razões. Uma é que a nossa retomada ela vai se dar, e o governo tem dito, ela vai se dar em V, sim, não vai ser nem W, nem U, nem L, ela vai ser em V. E segundo, que a gente tem um padrão de consumo muito aquém de povos muito semelhantes e que tem uma vida muito parecida com a nossa, como o México e tudo mais. Né? Tem lugar no México que faz frio, mas aqui também tem lugar que faz frio. Pega o sul aí, nevou semana passada, ou semana retrasada. Em vários lugares nevou. Né? Faz frio também. Então, a gente tem partes importantes da população que tem um nível mais subtemperado e menos tropical e menos equatorial. Então, eu vejo perspectivas positivas nesse sentido. Não que a gente queira gastar energia, é que nós precisamos dotar a nossa população de pelo menos o dobro do consumo para ter um padrão médio. Qual o problema? Nós não temos o direito de ter um padrão médio de consumo de eletricidade? Por que não? Claro que temos, né? E queremos isso para a população. Então, nós temos grandes parcelas da população que ainda estão em padrões muito aquém,
Porque nós três aqui gastamos mais do que esses 3 mil por ano per capita. Mas tem boa parte da população que gasta muito menos. Então, é essa parte que vai subir, ela que vai adquirir mais eletrodomésticos, ela que vai fazer uso de ar-condicionado, ela que vai fazer uso, as indústrias vão crescer no uso da eletricidade e assim por diante. Né? Então, eu vejo aí perspectivas positivas e tenha certeza, a bioeletricidade vai dar sua contribuição muito grande, porque essa é uma indústria que veio para ficar. Ela usa muito pouco da terra, ela agrega muito emprego, nós estamos falando de mais de 1 milhão de empregos, e ela tem perspectivas com novos produtos. Né? Imagine uma indústria que está crescendo o seu novo... E não é que ela está agregando, ela está nascendo dela mesma. É a famosa economia circular. Né? O biogás nada mais é que vindo dela mesma. É o Lavoisier trabalhando ali dentro. Né? E assim por diante. Então, eu vejo ótimas perspectivas. Aí você falou a pergunta, cara. Né? É cara, porque nós temos uma perspectiva... Primeiro, a energia tem que custar mais ou menos igual no país inteiro. Um país que é um continente, um lugar frio para um lugar quente, um está na costa, o outro está a 4 mil quilômetros da costa, tem que custar o mesmo preço. Então, você tem aí subsídios cruzados imensos. Né? Segundo, nós temos aí populações grandes que vivem totalmente em regiões afastadas, desconexas do setor interligado nacional, onde se atende energia elétrica com diesel. Então, são bilhões de reais, 4, 6 bilhões de reais por ano, na conta CCC, que são depositados para que eu tenha combustível sendo levado para essas populações ribeirinhas, principalmente na Amazônia, para atender. Né? É super difícil, mas nós temos que trabalhar, temos que levar lá fotovoltaico, temos que levar biomassa. Aliás, você citou o Coblitz tem lá em Itacoatiara, lá no Amazonas, ele tem uma oferta de biomassa, acho que são 14 megawatts, atendendo a cidade, de um manejo adequado, direitinho. Então, essa é uma maneira de evitar a queima do diesel e sim fazer uso de fontes renováveis, e lá é renovável, porque lá você, tirando uma árvore da floresta, ali vão nascer outras árvores e você recupera a floresta, é até positivo para a floresta. Então, tem coisas, um manejo adequado é muito rico e nós temos ainda custos grandes, porque essa modernização do setor ela deve criar uma reavaliação do setor. Eu acho que nós achamos que o mundo da distribuição ele tem que ser repensado, né? Tem que ser pensado, o mundo da geração distribuída, o mundo onde o consumidor ele passa a também gerar parte da sua energia ou totalmente a sua energia, isso tem que ser levado em consideração. Essas concessionárias elas foram feitas num conceito de quando eu nasci, nos anos 50, que a energia vinha de Urubumpongá, ou vinha, nem isso, vinha de Furnas para o Rio de Janeiro, ou vinha de usinas distantes para São Paulo, e só numa linha, num único sentido. Hoje em dia não há mais um sentido, hoje todo mundo está trocando a todos os instantes, o país está interligado, graças a Deus. Então, a gente merece um novo modelo, a gente merece uma nova participação das concessionárias. Né? Algumas entenderam esse conceito e já estão participando, outras ainda não entenderam, mas acho que nós vamos ter uma remodelação do setor palpável e, com isso, nós vamos paulatinamente diminuindo esses subsídios de um lado, essas ineficiências de outro e trazendo esses custos a valores não módicos, a valores adequados e competitivos. Também é importante dizer que nós temos uma carga de impostos muito grande. Né? Os outros países falam em 5%, 6%, 7%, 8%, e a gente fala em 12%, em 18%, em 25%, em 33% sobre energia elétrica. Né? Dependendo do estado. Né? Então, então, por que fazem isso? Porque é uma maneira boa de se arrecada à vista e não tem sonegação. Certo.
Obrigada, Nilton. Um governo maior do que temos a capacidade de pagar. Tá certo. Bom, a gente precisa finalizar, mas antes de finalizar, Gilmar, eu queria saber o seguinte: o Newton, vocês colocaram aí que a energia é o terceiro produto do setor sucroenergético. Ela virá a ser o primeiro produto do setor sucroenergético? Eu só queria complementar, dando uma informação sobre a questão da tarifa. Tem uma pesquisa de 2018 da ABRAD, em que a carga tributária, incluindo aí, basicamente encargos setoriais, PIS, COFINS e ICMS no Brasil, era 41,2% de tudo que arrecadava no setor pelas distribuidoras. E que, na verdade, a compra de energia, onde entra aí a geração, era 1/3. 18% ou 19% era serviço de distribuição e 7% restantes da transmissão. E a parcela da energia estava tendendo a cair de 2018 para frente. Então, não é a geração que abocanha a maior parte do bolo da receita do setor elétrico. Na verdade, é a carga tributária, como bem disse o Newton. E com relação à questão aí da importância no portfólio do setor, na verdade, talvez eu nem me preocupe em ser o terceiro, o segundo, quarto, quinto, mas com a qualidade da receita. No caso da bioeletricidade, Luciano, é patente que a nossa receita advinda aí da bioeletricidade tem um ponto muito importante, principalmente quando você vende nos leilões regulados, você tem contratos de 20 ou 25 anos reajustados pelo IPCA. Então, você ajuda bastante na financiabilidade dos projetos no setor sucroenergético. Em termos de garantia, junto ao órgão de fomento, a um BNDES, por exemplo. E o setor, o empresário, acaba pensando, fazendo análise do portfólio. Então, se eu vou aumentar a moagem, vou ter que expandir a produção de etanol, a energia vai vir, vai contribuir muito positivamente. Então, eu não ficaria preocupado se já é o terceiro, mas eu não ficaria preocupado se é o segundo, se vai ser o quarto, mas certamente a qualidade desse produto é que a gente tem que levar em consideração, Luciana, sem contar ainda o biogás e o biometano, que vai alavancar ainda mais o nosso posicionamento no portfólio do setor nos próximos anos. Olha, agradeço muito, foi ótimo a nossa conversa que se estendeu, mas só faltou um vinhozinho aqui, né, Nilton, para a gente entrar o happy hour. É que era um pouco cedo, né? Era um pouco cedo para o vinho. Se a gente começasse agora, íamos tomar um vinho. Com certeza. Gente, muito obrigada para vocês e tudo de bom. Obrigado, Muito obrigado, Luciano. Obrigado, Nilton. Um Valeu. obrigado, Gilmar. Valeu.